Olá, bom dia. Eu sou a Larissa, da equipe tributária, e vou apresentar as melhorias que o time trabalhou nestes últimos dias. A primeira melhoria foi a atualização do layout da DIRF 2024. Nós fizemos a atualização do layout, mais especificamente no registro DIRF, para que a nova chave referente ao ano de 2024 seja gerada de forma correta e o nosso cliente consiga ficar em compliance em mais essa obrigação. Então, o campo que foi alterado é o campo 6 do registro DIRF, para que seja gerado como B3VH8RK-RQ, que é a nova chave relacionada ao ano calendário 2023 ou situações especiais 2024, cujo ano de referência é 2024. Outra melhoria foi relacionado ao modelo de custo barra resultado gerencial, ao relatório de centro de custo barra resultado gerencial. Lá, nós disponibilizamos novas fórmulas de cálculo, onde o nosso cliente poderá criar fórmulas para agrupamentos do tipo C, que são as contas contábeis, e também ele vai poder configurar no campo de ID de cálculo percentual de resultado, o agrupamento do tipo C, para que o percentual do resultado seja calculado para esse tipo de agrupamento, permitindo mais flexibilidade nas fórmulas desse relatório. Então, né, lá na tela de cadastro do modelo, que fica em contábil, cadastro os modelos de demonstrativos, ao selecionar o modelo de centro de custo barra resultado gerencial e criar um novo agrupamento, o nosso cliente poderá informar a fórmula utilizando o agrupamento do tipo C. Então, no campo fórmula, ele vai poder digitar C, antes era só permitido agrupamentos do tipo A. E também no campo de ID de cálculo do percentual de resultado, também poderá selecionar o agrupamento C para que o percentual seja calculado com base nas contas contábeis. Também foi criada a fórmula TAX e TCX para calcular coeficientes de agrupamento. O TAX, ele será o valor da célula que o usuário informou como agrupamento, barra o valor da célula da coluna consolidada no mesmo agrupamento. E o TX é o valor da célula que o usuário informou como conta contábil, barra o valor da coluna consolidada da mesma conta contábil. É um exemplo. No caso, foi definido que o valor do agrupamento A11 total das receitas seria o valor da fórmula TA1. Neste caso, a RP pegará o valor total da célula correspondente ao agrupamento A1, receita bruta, e dividirá pelo valor total da coluna consolidado deste mesmo agrupamento. Então, conforme a imagem. E também nós disponibilizamos nesse mesmo modelo de relatório a possibilidade de clonagem, porque como ele é um relatório com bastante fórmulas configuradas, para facilitar a clonagem de algum modelo e alteração de alguns dados apenas, nós disponibilizamos no botão de ações a opção de clonagem. Essas foram as melhorias e novidades entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, me chamo Gisele e vou mostrar as novidades e melhorias da equipe de back-office. Então, a primeira melhoria é que criamos o ICMS e o FCP antecipado no módulo do Comex. Então, hoje, na regra fiscal, que você pode acessar a partir de fiscal, cadastros, regras fiscais, cadastro de regras fiscais, é possível configurar o ICMS antecipado para CFOPs de importação, que começa com 3. Existe toda a configuração do ICMS antecipado igual nas operações internas, inclusive consegue colocar a alíquota do ICMS e do FCP e se deve gerar a guia ou não. Com a regra fiscal criada, ao fazer a declaração de importação, ao importar os produtos, buscar as regras fiscais, ele vai calcular, além dos impostos configuráveis na regra, o ICMS antecipado e o FCP antecipado conforme está configurado lá. Outra melhoria é o processo de suspensão de PIS e COFINS. Então, para as empresas que têm lojas que estão em processo judicial solicitando a suspensão de PIS e COFINS, a gente criou a funcionalidade na apuração para ter esses cálculos, tá? Então, para as lojas em que tem um processo fiscal que está em andamento, tem que ir lá no cadastro dos processos fiscais, cadastrar esse tipo de processo de suspensão e vincular na loja. Ao vincular na loja, o que acontece? Na apuração, a partir da data de início do processo, ele começa a considerar
os valores de PIS e COFINS tributados como se tivesse em processo de suspensão. Então, ele na apuração da loja aparece de forma separada o que está em processo e o que não está em processo. E ao transferir para a matriz, porque o PIS e COFINS ele é apurado de forma consolidada, ele joga esses valores também como aqueles que estão em suspensão. Então, a hora de calcular o valor a pagar, ele vai ter o valor a pagar total, mas ele vai ter o valor total líquido, que significa o quê? Que é o valor que deveria ser pago, menos isso que está em processo judicial, pagando o líquido somente das lojas que não têm processo de suspensão. E para contabilizar, a gente criou 2 novos mapeamentos contábeis, que é o PIS apurado a pagar em processo judicial e o COFINS apurado a pagar em processo judicial, que quando tiver configurado a conta, uma conta diferente, né, no caso, ele vai contabilizar os valores que estão em processo judicial nessa conta separada. Essas foram as melhorias entregues. Muito obrigada e até a próxima. Olá, sou Vanessa Lana, irei apresentar as melhorias e novidades realizadas nos últimos 15 dias pela equipe financeira. A primeira melhoria é na baixa de cheque a recuperar, possibilitando realizar o estorno da quitação na baixa de cheque a recuperar. Assim, os usuários terão mais flexibilidade na operação. Anteriormente, quando o usuário realizava a quitação do cheque recuperar, ao encerrar a quitação, não era possível reverter a operação. Então, adicionamos a permissão 3864, estorno de quitação do cheque. Então, após concluir a operação, irá apresentar o botão estornar a quitação. Então, caso o usuário tenha algum erro operacional, ele pode reverter a operação e fazer novamente. Essas melhorias realizadas nos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima. Olá, me chamo Andresa e irei apresentar as melhorias desenvolvidas pela equipe Supply. A primeira melhoria desenvolvida é a possibilidade de utilizar o custo adicional no cálculo do preço sugerido através da precificação automática no recebimento de mercadorias. Então, quando tiver habilitado o parâmetro de precificação automática no recebimento de mercadorias e no parâmetro do módulo de compras, que é o parâmetro base de cálculo de outros custos adicionais, tiver a opção custo contábil, então, o cálculo do preço sugerido irá considerar o custo adicional. E o custo adicional considerado, ele vai seguir uma regra de priorização. Então, primeiro, a gente vai validar se tem um custo adicional comercial da região de preço do subgrupo. Se não houver, a gente vai verificar se há custo adicional comercial do subgrupo e, se não, o custo adicional comercial geral. No exemplo a seguir, foi aplicado o custo adicional comercial do subgrupo, que nesse caso é de 1,5%. Então, na prática, nesse exemplo, a gente consegue visualizar a aplicação do adicional na fórmula. Então, nesse exemplo, o custo líquido da entrada de 7%, o adicional de 1,5%, a margem de 10%, e a tributação de saída não há. Então, aqui na fórmula, o custo adicional ele é aplicado e o preço sugerido, então, passa a ser 7,89 nesse exemplo. Outra melhoria realizada foi a integração da transferência interna com sistemas de terceiros através da API. Então, para otimizar a operação da transferência interna, nós disponibilizamos essa melhoria, então será possível a inclusão da transferência interna via API e o estorno da transferência interna via API. Contudo, se a operação exigir a emissão de nota fiscal, não será permitido o lançamento via API. Outra melhoria que nós realizamos para auxiliar na análise do cadastro do produto foram novas funcionalidades na central de relatórios. Então, agora vai ser possível filtrar o estoque disponível que seja igual a 0 e consultar até 3.000 itens. Também será possível visualizar a curva da loja, que será a curva da loja que tiver selecionada na consulta, e por padrão, nós vamos exibir sempre a central de relatórios do produto do primeiro item que tiver na consulta. Outra melhoria que fizemos foi a implementação do filtro comprador. Então, nesse filtro, a gente vai ter as opções setor de compra, que é a opção padrão, e a opção linha de compra. Então, quando selecionada a opção setor de compra, serão listados os produtos do setor de compra do subgrupo do produto do fornecedor, e quando tiver selecionada a opção linha de compra, serão apresentados os produtos que estiverem em alguma linha de compra do comprador. Já em relatórios gerais, nós fizemos 2 melhorias. A gente implementou a coluna reservado, que serão listados o estoque reservado, mas que ainda não está em nenhum lote de separação, e também no quadro de preços, a gente disponibilizou as colunas de custo bruto e custo líquido, e os preços para cada CD. Então, quando a loja for atendida por mais
por um ou mais CDs será exibido no quadro do preço considerando o CD. Outra melhoria desenvolvida é o controle da venda convênio para veículos autorizados. Então, para obter o maior controle dos abastecimentos de veículos, a partir dessa melhoria, vai ser possível administrar o convênio através de dados de veículos. Então, no cadastro do participante, a gente disponibilizou a possibilidade de fazer o vínculo com veículos, onde será possível informar os dados deste, como a placa, que é um campo obrigatório, a cor e o modelo. Então, quando o participante do convênio ele possui veículos com status ativos associados ao seu cadastro, na API de consulta de limite de convênio, nós vamos retornar esses dados. E quando a frente de caixa retornar os dados da venda que foi realizado para um veículo participante, através da API de cupom fiscal, nós iremos atualizar o cadastro do veículo, atualizando a quilometragem da última venda. Pontos importantes dessa entrega. Não será possível salvar o dado do veículo para mais de um participante se esse cadastro estiver ativo. Então, a placa só pode ser associada apenas a um participante. Somente será possível excluir o cadastro do veículo se não houver histórico de compras para esse veículo. Se ao menos tiver um histórico de venda, então não haverá possibilidade de excluir esse cadastro, mas ele poderá ser inativado. E as informações que forem registradas na subida da venda, nós iremos gravar para atualizar o cadastro do convênio, no caso, para atualizar a quilometragem da última venda, e caso essa última venda registrada seja estornada, nós vamos considerar a quilometragem da penúltima venda realizada, né, para aquele veículo. Contudo, se o estorno for referente a vendas anteriores, não haverá atualização dessa quilometragem. Essas foram as melhorias. Obrigada e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas é dentro do módulo do PCP, incluímos um novo parâmetro, onde é possível validar os estoques dos insumos ao fazer a finalização da ordem de produção. Então, no menu de configurações do PCP, há um novo parâmetro, onde é possível permitir ou não que a finalização da ordem de produção consiga finalizar com os estoques dos insumos, estejam sem estoque ou com estoques. Por padrão, esse parâmetro sempre virá desabilitado. Então, com o parâmetro habilitado, quando o usuário for fazer a finalização da ordem de produção e um dos insumos do produto acabado estiver sem estoque, conforme a separação do item, será avisado que não é possível finalizar a ordem de produção por conta do parâmetro estar habilitado. Caso queira que o sistema não valide essa informação, é só desabilitar o parâmetro que o sistema permite criar o produto acabado normalmente. Uma outra melhoria também no módulo do PCP é na opção de requisição de ordem de produção, agrupar as ordens de produção dos insumos que possuem ficha técnica. Também foi criado um novo parâmetro dentro do módulo do PCP, nas configurações, que possibilita que, ao criar as OPs, os insumos que possuem ficha técnicas, né, quando for gerar as ordens de produção, sejam agrupadas ou não. Por padrão, hoje, elas não são agrupadas, mas é possível agora, através de parâmetro, fazer com que essas ordens de produção sejam agrupadas utilizando os mesmos insumos. Então, aqui, a tela é feita da requisição dentro da opção de incluir, tem a opção de marcar, né, no checkzinho, que gera ou não as ordens de produção dos insumos que possuem ficha técnicas. Por padrão, esse checkbox não é marcado. Caso o usuário queira que gere as OPs desses insumos, é necessário habilitar. E ao fazer todo esse fluxo de criação, quando o sistema gera essas ordens de produção, baseado no parâmetro, né, atualmente essas gerações de ordens de produção, eles geram individuais. Então aqui temos um exemplo com o parâmetro atual desabilitado, eles geram as ordens de produções individuais para cada insumo, e caso o usuário precise que essas ordens de produção, utilizando o mesmo insumo, sejam agrupadas, o sistema será mostrado da forma que estamos mostrando de exemplo. Então, as ordens de produção que utilizam insumos, que possuem fichas técnicas que vão gerar ordens de produção, ele fará o agrupamento de acordo com o parâmetro. Essas foram as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP. Obrigado e até a próxima. Olá, eu me chamo Alan e irei apresentar as novidades e melhorias do módulo de BI dos últimos 15 dias. O primeiro item que gostaria de apresentar é uma novidade. Disponibilizamos um novo dashboard para análise do estoque e vendas de combustíveis. O objetivo desse dashboard é facilitar a gestão, permitindo visualizar o estoque nos tanques e também obter insights sobre as vendas
que estão acontecendo conforme o período utilizado nos filtros do dashboard. A primeira visão, que é na visão de estoque, apresentaremos alguns indicadores, como o volume de combustíveis detalhado, também consolidado por tipo de combustível, e também um gráfico de linha mostrando o volume por data, conforme podemos visualizar no exemplo abaixo. Essas informações são provenientes da medição física, que é realizada diariamente, né, e visa mostrar a disponibilidade do estoque conforme os filtros utilizados. A segunda visão, que é a visão de vendas, será apresentados os indicadores de vendas por hora e também um painel com lucro e margem bruta, conforme aconteceram as vendas. Essas informações são provenientes das vendas realizadas, né, conforme os filtros selecionados. Aqui é importante destacar, a gente ainda vai passar por um processo de melhorias, muito em breve, para trazer novas informações, como o ticket médio de vendas, entre outros detalhes, mas através dessas duas visões, das vendas de combustíveis por hora, é possível criar estratégias, ver o intervalo que está tendo o menor número de vendas dentro de um posto de combustível, por exemplo, e criar uma promoção exclusiva numa determinada faixa de horário, né? Através dessas informações que são apresentadas. O segundo item que eu gostaria de apresentar é uma melhoria, que é relacionada ao dashboard de Agile List, que a gente criou uma nova visão por grupo econômico, e também algumas novas informações para facilitar a análise de dados. Então, a primeira mudança que fizemos foi a inclusão de novos filtros, que é o filtro de grupo econômico e visualizar dados por, permitindo fazer um refino das informações que serão apresentadas. O filtro visualizar dados por permite fazer a busca por visualizar os dados por participante, como é hoje mesmo no dashboard, que ele detalha a nível participante as informações, ou por grupo econômico. Quando optar por grupo econômico, o dashboard terá seus dados modificados e agrupará todos os participantes conforme o grupo que ele está vinculado. Outra alteração que fizemos foi no painel de duplicados por data e recebimento, que adicionamos novas informações, como data de emissão da NF, número da parcela, o nosso número, banco e conta corrente. Todas essas informações estão presentes na duplicata, trouxemos para o dashboard, né, nesse painel, para facilitar a análise das informações. Outro item que gostaria de comentar, que fizemos melhorias, foi no dashboard de análise de vendas de e-commerce. Realizamos uma reformulação dos dados, também aplicamos o controle de permissões e adicionamos novas informações. A primeira mudança que fizemos foram ajustes visuais e o controle de permissões de acesso. Então, nós aplicamos um novo padrão, reposicionamos alguns cartões, né, e alguns indicadores, e também adicionamos aqui o controle de permissões de acesso, mostrando dados apenas das lojas que o usuário possui acesso dentro do ERP. Dentro das novas informações que disponibilizamos, colocamos um novo card com total faturado, que ele é uma consolidação dos cards de faturado, faturado por cupom e faturado por nota, facilitando a identificação da informação, principalmente quando acaba tendo o esquecimento de atualizar o status dos pedidos. Então, a gente adicionou esse novo card para facilitar essa visão. Adicionamos também um gráfico de evolução dos indicadores. Anteriormente, essa evolução era apresentada dentro de cada card que o dashboard apresentava. Isso causava uma lentidão e uma perda de performance. Então, separamos em um gráfico de evolução dos indicadores, que é possível filtrar conforme o card desejado, né, para avaliar cada evolução. Também adicionamos um novo card, que é o pedidos por status, para facilitar a visualização da quantidade de pedidos e qual é o status que ele se encontra no momento. Todas as informações conforme o exemplo que eu trouxe abaixo. Outra mudança que fizemos foi na aba de gráficos presente nesse dashboard. Adicionamos novos filtros como loja, o e-commerce e filtros de categorias, né, departamento, seção, grupo e subgrupo, para facilitar a análise das informações. Outro item que gostaria de comentar, fizemos melhorias, foi no dashboard de produtos sazonais. Fizemos mudanças visuais e também disponibilizamos novos indicadores. Então, dentro do dashboard de produtos sazonais, nós disponibilizamos novos indicadores, como um novo gráfico comparativo de vendas, mostrando a evolução anual das vendas, né, desses produtos. Também modificamos o gráfico de participação de venda por loja, separando essas informações para facilitar a análise. E também mudamos o gráfico de temperatura das vendas, separando ele em dois gráficos diferentes, quantidade e valor. Aqui está um primeiro exemplo, né? E aqui um exemplo de como ficou o gráfico de temperatura das vendas.
Também disponibilizamos uma nova visão, que seria o detalhe das vendas, mostrando algumas informações, né, como loja, código do produto, o próprio produto, né, a última data de estoque, venda, quantidade, venda, ticket médio, margem bruta, estoque, quantidade e estoque em reais. A ideia de disponibilizar essa nova visão é para fazer um refino, né, e entender melhor quais são as informações que estão sendo apresentadas na primeira visão desse dashboard, tendo aqui mais detalhes de todas as vendas. O último item que eu gostaria de apresentar é relacionado aos dashboards, ao controle de permissões e reformulações. Fizemos algumas mudanças, né, aplicamos o controle numa lista de 37 dashboards e também aplicamos uma reformulação visual em algum desses dashboards. Então, nos dashboards da categoria principal venda, concluímos 4 etapas de um projeto que estamos realizando internamente. Dessas 4 etapas, ao todo, modificamos 37 dashboards, aplicando o controle de permissões e também aplicando ali uma reformulação no layout, né, na visualização desse dashboard, nos que estavam desatualizados. Aí abaixo ele trouxe toda a lista dos dashboards que foram modificados em cada etapa e quais foram as mudanças realizadas. Etapa 4, 5, 6 e 7. Essas foram os itens entregues pela equipe de BI nos últimos 15 dias. Muito obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo e vou apresentar as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe de e-commerce dos últimos 15 dias. A primeira melhoria aqui é sobre a substituição de produtos diretamente no site do e-commerce. Então, agora no menu das páginas Bluesoft e-commerce, nas configurações das políticas de substituições dos produtos, nós criamos um novo parâmetro que, ao ser habilitado, permitirá que o consumidor possa escolher o produto que ele deseja que seja substituído, caso o produto principal do seu pedido não tenha, né? Então, aqui nós temos esse novo parâmetro, mostrar opções para o cliente escolher o produto que pode ser substituído, né? Quando ele estiver habilitado, o consumidor vai poder realizar as suas compras no site e ele vai conseguir escolher o produto que ele quer que seja substituído, caso o produto principal não tenha no seu pedido. Então, vai ser apresentado para ele no momento que ele chegar na tela do checkout, vai ser apresentado as opções aqui, não substituir esse item, minha escolha ou critério do e-commerce, né? Então, vai ser, no caso aqui, o critério da loja. Na hora da separação, a loja faz esse critério da substituição do produto que vai ser feito. Então, quando o consumidor escolher a opção minha escolha, vai ser apresentado para ele 2 opções que estão dentro da categoria do produto principal que ele selecionou no pedido, né? Vai ser apresentado para ele 2 opções para ele escolher como produto a ser substituído e ele vai poder escolher uma dessas opções. Então, portanto, ao escolher o produto, será exibida a informação de que o produto poderá ser substituído caso o principal não esteja disponível. Isso na tela aqui do checkout vai ter essa informação para ele de que caso esse produto principal dele do pedido não tenha, vai ser substituído pelo produto que ele escolheu no site. E quando o consumidor escolher esse produto a ser substituído, no momento que for feita a separação desse pedido, e for necessário realizar a substituição, vai ter um destaque em azul, demonstrando o produto que o cliente, no caso, o consumidor escolheu no site. Então, aqui nesse exemplo, está mostrando aqui o produto que foi a escolha do cliente. Então, tem que ser dado a prioridade, nesse caso, né, vai ser dado a prioridade para substituir por esse item que o cliente, que o consumidor escolheu. Quando tem a opção de perguntar para você, né, nas configurações da política de substituição. Então, quando o consumidor ele opta por ser avisado caso tenha uma substituição de produto, então ele vai ser avisado, né, sobre a substituição desse item. E se porventura ocorrer de ainda assim esse produto substituto não ter na loja, né, e o sistema vai disponibilizar na separação opção de outros itens, né, e que vai poder ser selecionado, e o cliente vai ser informado sobre essa substituição para ver se ele aprova ou se ele reprova esse item. Outra melhoria que desenvolvemos é uma nova forma de pagamento, que é a carteira digital da Google Pay.
Então, com o objetivo de apresentar ao consumidor do e-commerce mais uma forma de pagamento fácil e segura, nós disponibilizamos a opção de pagamento com a carteira digital da Google Pay. Através dela, são apresentados os cartões de débito e crédito que estão vinculados a esse tipo de carteira digital para que o consumidor possa realizar o pagamento no site. Então, quando essa opção estiver habilitada como uma forma de pagamento em seu e-commerce, quando o consumidor chegar na etapa de forma de pagamento, ele irá ver essa opção de carteira digital e poderá selecionar aqui o Google Pay para fazer o seu pagamento da sua compra. Para habilitar, será necessário realizar o cadastro na Google Pay e configurar a integração. Então, após cadastrar-se no menu de aparência do BlueSoft E-Commerce, que é o menu 2024, na aba Google Merchant, será necessário preencher o campo com um Merchant ID disponibilizado pela Google e selecionar o checkbox para ativar a carteira digital e salvar as configurações. Então, nas configurações do aparência do e-commerce, você vai colocar aqui, né, o Google Merchant ID, que foi disponibilizado pelo Google, por esse cadastro, né? Vai ativar essa opção da carteira digital aqui e salvar as configurações para que essa opção fique disponível no site, para que seu consumidor consiga pagar com a carteira digital da Google Pay. E aí, em seguida, a opção de pagamento ela vai ser disponibilizada nessa etapa de pagamento, né, da finalização do pedido. Vai abrir um modal, quando clicar aqui na opção de Google Pay, e vai ser apresentado ao consumidor os cartões que ele tem vinculado, né, a esse tipo de pagamento, e ele vai poder escolher o cartão que ele deseja para poder realizar e fazer o pagamento da sua compra. E mais uma melhoria que nós desenvolvemos no módulo e-commerce é uma alteração no parâmetro de pagamento no momento da entrega ou retirada. Então, nós modificamos os parâmetros que permitem o pagamento no momento da entrega ou no ato da retirada na loja. Então, antes, nós já tínhamos esse parâmetro, porém, ao habilitar, ele era válido para todas as lojas que você tem no seu e-commerce. E agora isso está disponível para que você possa definir quais lojas que você quer ter essa modalidade e quais as lojas que não pode ter esse tipo de modalidade. Então, aqui no exemplo, nós estamos no parâmetro de editar os pagamentos na loja, né, que é a opção do consumidor realizar o pagamento no momento da retirada da compra que ele realizou no site. E aqui você vai poder ativar esse parâmetro e você vai poder definir as lojas que podem ter esse tipo de serviço, de pagamento na loja. Se porventura tiver alguma loja que você não queira ter esse tipo de serviço, você vai poder manter esse parâmetro habilitado e basta que você não informe ele dentro desse campo, nesse novo parâmetro. Se caso esse parâmetro ele estiver habilitado e não for definido nenhuma loja nesse combo do parâmetro, vai ser considerado para todas as lojas automaticamente. Então, todas as lojas vão poder ter essa modalidade de pagamento na retirada ou na entrega. Né? Então, e se caso estiver desabilitado, aí não vai considerar para nenhuma loja, tá? Mas a partir do momento em que for definida uma loja, então somente essa loja é que vai ter esse tipo de modalidade. Aqui um exemplo do pagamento da loja 13, aqui no caso, né, como um exemplo aqui, onde o consumidor está aqui na tela de pagamento e vai ser uma compra do tipo de retirada, modalidade de retirada, e vai aparecer para ele aqui a opção de pagar na retirada somente nessa loja, porque foi o que foi definido no parâmetro. E esse outro parâmetro aqui também, ele vai funcionar da mesma forma, é o mesmo processo. Aqui é a edição de pagamento na entrega, então é a modalidade de entrega. O combo aqui, ela vai funcionar da mesma forma que você configurou o pagamento na retirada do produto. E aqui é um exemplo de um pagamento aqui na tela de finalização da compra, onde esse CEP que foi selecionado aqui, ele é próximo da loja que foi definida no parâmetro. No caso, no exemplo aqui, a loja 13. Então, nesse cenário, vai aparecer a opção para o consumidor, para ele pagar no momento da entrega. Agora, se ele colocasse um CEP que seja de uma outra loja próxima dele, que não esteja definido no parâmetro, não vai aparecer essa opção. Essas foram as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe e-commerce. Obrigado e até a próxima.